No capítulo que precederam a sequência absurda de Black Flash, Yuji Itadori conseguiu acessar a técnica do santuário que Sukuna havia gravado em sua alma. Nessa visão, eu me pergunto agora o que o nosso garoto pode vir a aprender se ativar mais uma sequência dessa habilidade. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre a transcendência de Yuji Itadori. O que o nosso garoto, que o nosso menino pode vir a aprender com mais uma nova sequência de Black Flash, com novos Black Flash, ou pelo menos com um novo Black Flash. O que ele pode vir a aprender ou a aprimorar mediante ao combate contra Ryomen Sukuna. É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos aqui no YouTube para que o YouTube continue a recomendar os nossos vídeos por aí. E você também pode se inscrever no canal do Geek Brasil. Tem muitas vantagens para você se inscrever no canal. Você sabe, né, que você já recebe os conteúdos de primeira mão. A gente vai aparecer na sua home, então quando tiver vídeos novos você já vai poder acessar. E cara, vale muito a pena ter muitos conteúdos de outros animes e mangás que a gente tá conversando por aqui e trazendo todos os dias. Itadori, desde o começo, foi soltando sua evolução no mundo Jujutsu graças ao Black Flash. Esse é um conceito muito interessante porque o personagem ele foi evoluindo ao longo do mangá mediante a essa habilidade. E não é à toa. Segundo Aoi Todou, a diferença da capacidade de compreender a essência da energia amaldiçoada entre aqueles que usaram e aqueles que nunca usaram o Black Flash é a diferença entre o céu e a terra. É muito interessante ver essa analogia que o Todou faz, porque é a mesma analogia que o Gojo utiliza na batalha contra o Toji. Ele fala que entre os céus e a terra ele é o mais honrado. Então nós temos aqui uma construção interessante de que aqueles que usam o Black Flash e aqueles que não usam o Black Flash tem uma diferença entre os céus e a terra. A forma como essas pessoas, no caso Yuji Itadori e depois o Todou, de como eles entendem a energia amaldiçoada é muito mais avançada. E por isso que mesmo Yuji começando no mundo Jujutsu em junho, conseguiu chegar no mesmo patamar do Fushiguro em outubro. Sendo que o garoto treina desde os seus 10 anos de idade. Desde que o Gojo encontrou o Fushiguro depois da morte do Toji, nós sabemos que o personagem treina com a técnica das 10 sombras. Isso é até mesmo visto no flashback da Hana, quando um dos cachorros, um dos lobos ali do Fushiguro acaba salvando ela. Mas no caso, mesmo tendo essa vantagem, mesmo tendo todo esse tempo de treinamento, nós observamos que já em Shibuya, com 3, 4 meses, a gente tem junho, julho, agosto, setembro, com 5 meses de treinamento, o Itadori conseguiu alcançar o Megumi mediante aos combates e também através da sua evolução com o Black Flash. E como vimos na luta contra o Sukuna, o Itadori evoluiu ainda mais esse conceito, despertando o santuário que o rei havia gravado em sua alma. Como nós vimos no flashback que mostra que o Wiwi estava trocando a alma dos personagens, estava trocando os corpos dos personagens para que eles pudessem aprender as habilidades um dos outros, nós observamos o Kusakabe dizendo que o Itadori havia aprendido, ou na verdade tinha mais facilidades em aprender outras habilidades, que o Sukuna havia gravado essas habilidades em sua alma. E o santuário era a técnica que havia sido gravado pelo Sukuna na época que o Itadori era seu receptáculo. Então, na sequência ali de Black Flash, nessa sequência de Kokusen que o personagem estava utilizando, ele veio a despertar o santuário. Ele veio a entender como poderia utilizar o santuário e a forma como ele poderia aprimorar essa técnica usando contra o rei das maldições. Então, analisando uma nova possível sequência de Black Flash
que possa vir no futuro da trama, que tipo de habilidade o Itadori possa vir a ter um melhor entendimento, ou quem sabe um grande despertar. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que o Yuji consegue ver a fronteira da alma entre os feiticeiros. Será que dessa forma, essa evolução, essa sequência de Black Flash pode fazer com que o Itadori consiga evoluir essa tal da técnica da alma que o personagem tem? Será que podemos chamar desse jeito, né, de técnica da alma? Mas se bem que se não for isso, é o quê? Até agora a gente não sabe o que o Yuji faz ali com esse poder, como ele consegue utilizar esse poder, como que esse fato do Itadori conseguir enxergar essa fronteira da alma, porque a gente não teve ainda uma visão do Yuji igual, por exemplo, quando o Gojo utilizava os 6 olhos. Yuji pode ter ainda mais evoluções sobre a forma como enxerga a alma dos seus adversários. Esse é um ponto interessante, porque como o próprio Sukuna fala, a cada golpe que o Itadori dá, seja através dos seus socos ou seja através de chute, pontapé, cabeçada, todos esses golpes enfraquecem a alma dele, faz com que ele perca o controle sobre o corpo do Fushiguro. E isso vai desvinculando a alma do Sukuna do corpo do Megumi a cada golpe que ele leva do Itadori. Então, talvez uma próxima sequência de Black Flash pode fazer com que essa habilidade do Itadori venha a ficar ainda melhor. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que essa sequência de Black Flash pode melhorar, pode aprimorar a técnica de sangue, a manipulação de sangue de Yuji Itadori. Choso disse que o Yuji ainda tem dificuldades com a manipulação de sangue. Nós observamos que o Itadori ele tem melhorado bastante com a manipulação de sangue, mas ainda não é algo ali confiável. Não é uma técnica que ele vai conseguir utilizar com toda certeza. Para vocês terem uma ideia, esse quadro que nós estamos visualizando agora no vídeo foi um momento antes do Choso passar uma certa habilidade, passar um certo tipo de resquício de habilidade para que o Itadori pudesse utilizar o sangue perfurante. Então, dessa forma, um Black Flash, uma sequência de Black Flashes pode fazer com que o Yuji chegue ao nível de conseguir usar o sangue perfurante ou até mesmo a supernova. Eu acharia muito poético o Itadori conseguir utilizar a supernova, né? Meio que prosseguir ali com o intuito das habilidades do seu irmão. Não só ter ali a marca do Choso ter se sacrificado para ali salvar, mas mesmo assim o Itadori conseguindo utilizar o supernova ou a supernova para poder bater de frente contra o Rei das Maldições. Seria uma forma de seguir o legado do Choso, como ele ficou 150 anos aprimorando a manipulação de sangue, e dessa vez o Itadori prosseguiu, fez com que essa técnica de extensão do Choso pudesse prosseguir em diante através dessa habilidade. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o Itadori pode melhorar a técnica do santuário. Como nós vimos ali na batalha contra o Sukuna, o Itadori ele ainda está engatinhando em utilizar essa habilidade. O Sukuna mesmo disse que, mesmo despertando o santuário, a emissão do Itadori sobre a técnica ainda era baixa, porque tinha acabado de aprender tal poder. Então, a gente pode observar que em um quadro antes desse, até as tesourinhas tá aqui, meio vívidas, mas como nós podemos ver em alguns quadros antes, o Itadori precisa tocar para que os cortes sejam aplicados em seu adversário. Então aqui, a perna esquerda do Sukuna, como vocês podem ver aqui na tela, ela tá marcada com as tesourinhas e ao mesmo tempo o Itadori consegue causar um certo tipo de dano, mas não um dano suficiente ao ponto de arrancar a perna do Rei das Maldições. Então, possivelmente a gente possa ter que um aprimoramento das habilidades relacionadas ao Black Flash possa vir com uma sequência desse poder. Dessa forma, o Itadori, aplicando ali vários socos contra o Rei das Maldições, possa vir a utilizar ainda mais os seus poderes, possa vir utilizar ainda mais as suas habilidades e ter um refinamento sobre o santuário. Por mais difícil que seja pensar que o Yuji vai pular uma etapa como o refinamento do santuário para ir diretamente para a expansão de domínio, é bem possível que isso também possa ocorrer. Nada negue, nada pode negar que o Itadori possa vir a ter duas sequências de Black Flash. A primeira, aprimorando assim a técnica do santuário, porque
ele merece. Se tem alguém que merece é o Itadori. E depois, para poder realmente colocar uma expansão de domínio coesa contra o Rei das Maldições. A técnica do Santuário possui uma expansão, visto que se trata da mesma técnica que do Sukuna. Tudo que o rei consegue fazer, o Yuji consegue fazer também, mas com as habilidades atualizadas para os dias modernos. Então, tanto clivar, desmantelar, o caminho, todas essas técnicas, o Santuário Malevolente, eles podem ser utilizados pelo Itadori desde que ele refine essas habilidades e também com características e design completamente diferentes, porque a mente do Yuji está atualizada para os dias atuais, enquanto a do Sukuna é atualizada para o tempo da Era Heian. Então é por isso que os cortes do Sukuna são focados e inspirados em cortes de faca, em cortes ali de um cozinheiro, enquanto os cortes do Itadori são inspirados através de uma tesoura. Como o Yuji ele é um aluno, como o Yuji ele é um adolescente, eu acredito que esse seja o aspecto mais próximo de um corte que o personagem consegue realmente entender. Então, uma sequência de Black Flash pode fazer o Yuji vir a expandir o seu domínio e ainda por cima escolher qual o seu tipo de acerto garantido. Isso porque quem tem mais de uma técnica gravada em sua alma, como no caso do Yuta e do Kenjaku, consegue escolher qual técnica amaldiçoada será replicada no acerto garantido. Como nós vimos na batalha do Yuta, Itadori e Rika contra o Sukuna, o Yuta escolheu a técnica do anjo, a escada de Jacó, para ser o seu acerto garantido. No caso do Kenjaku contra a Tsukumo, o Chozo e também ali o Tengen, podemos observar que o Kenjaku escolheu a técnica de gravidade para lutar contra a Tsukumo, para usar ela como se fosse o seu acerto garantido. Isso porque a técnica de gravidade ainda era a técnica reversa da antigravidade. Então você ainda pode escolher a técnica reversa para ser usada em um acerto garantido. Para ser usado em um acerto garantido, você também pode escolher a técnica reversa da sua habilidade. Então, o Itadori pode escolher tanto a técnica da manipulação de sangue ou do santuário para ser o seu acerto garantido. É o Yuji quem vai tomar a decisão. Isso fica um pouco mais claro para nós quando nós voltamos mais uma vez para o flashback do Wee, meio que ensinando a todos que pode trocar as almas deles. O Kusakabe mesmo havia falado que iria ensinar tudo de barreiras e expansões pro Itadori. Então é bem capaz de que essa parte seja o próximo level do Yuji. Como ele sabe tudo sobre barreiras, isso automaticamente envolve barreiras, cortinas e tudo que possa estar conectado a isso, faz com que o Yuji também consiga ter um conceito bem imaginativo para conseguir criar uma expansão de domínio. O que ele precisa fazer agora é só externar o seu domínio inato. E é claro, se a gente observar que se o Yuta perder a disputa de domínio, somente outro domínio poderá salvar Yuji e Todou. Como eu já estou esperando, provavelmente o Yuta ele vem para a batalha para nerfar o Sukuna mais um pouco. Deixar ali o Sukuna a um nível um pouco mais abaixo, para que o Itadori possa igualar, quem sabe, uma disputa de domínio contra o Rei das Maldições. É bem difícil pensar que um feiticeiro de grau do Aoi tenha ali um certo tipo de desenvolvimento e não possa utilizar uma expansão de domínio. Mas tudo seria autoexplicativo se a técnica do Todou não tiver uma expansão de domínio. Então, se a técnica não tem uma expansão, o Todou não pode expandir. Vendo assim o grau do feiticeiro, fica muito difícil imaginar porque ele não teria expandido seu domínio até agora, mediante a sua inteligência e a sua capacidade com a feitiçaria. E dessa forma, seria o momento ideal para o Itadori usar a sua expansão para evitar que tanto ele quanto também o Todou fossem mortos pela expansão de domínio do Rei das Maldições. Caraca, esse é o potencial de Yuji Itadori. Em 6 meses de evolução, o Yuji se mostrou o segundo maior potencial da história de Jujutsu, perdendo apenas para Higuruma e tá quase empatando com Yuta Okutsu. Eu digo ali em questão
de potencial, porque o Higuruma não tem nem comparação, né? Já que ambos entraram na escola Jujutsu em junho dos seus respectivos anos e tanto ali os dois personagens possuem as mesmas habilidades no mesmo período de tempo, se compararmos ali de junho a dezembro dos seus respectivos anos. Veremos agora o que uma sequência de Black Flash do Itadori pode proporcionar, pode gerar para ele ainda nessa batalha contra o Rei das Maldições.